Olá, tudo bem? Bem-vindos à nossa segunda aula. Hoje nós temos um tema também muito legal, que tem um pouquinho a ver com a aula anterior. Você quer saber qual é o tema? Então, vem comigo! Bem, nós vamos recapitular o que nós aprendemos na outra aula. Nós aprendemos que o alfabeto ele é muito importante para a formação de palavras. Só que quando a gente está conversando sobre palavras, a gente tem que entender também que as palavras elas podem ser separadas em sílabas. Não se fala separar a sílaba, se fala separar a palavra em sílabas. O que é isso, professora? É separar a palavra em pedacinhos, tá bom? Então, por exemplo, eu vou escrever a palavra aqui, boneca. Então, eu vou ver quantas vezes eu abro a minha boca para falar boneca. Boneca. Quantas vezes eu abri a boca? 3 vezes. Então, eu vou escrever assim, ó. Boneca. Então, essa palavrinha aqui que eu acabei de escrever no quadro, ela tem 3 sílabas, tá? Então, cada palavra, ela tem uma determinada quantidade de sílabas. E para que eu preciso aprender isso, professora? Quando você está produzindo um texto, que é uma aula que a gente ainda vai ter, você coloca as palavrinhas separadas. Então, você tem que entender. Porque tem palavrinhas, por exemplo, pássaro. Pássaro, ó. Pássaro. Quando eu tenho duas letras iguais, eu não posso deixá-las da mesma sílaba. Então, eu tenho que separar, tá? Mas isso aqui a gente já vai aprender mais pra frente, tá bom? Então, sílabas é o quê? É você pegar a palavrinha inteira e dividi-las em pedacinhos, tá? Para você conseguir identificar melhor cada pedacinho dessas sílabas, é bom que você bata a palma, tá bom? Então, por exemplo, ó, pássaro. Eu bati 3 vezes a mão, tá? Então, se eu bati 3 vezes, essa palavrinha aqui, ela tem 3 sílabas. Combinado? Então, agora vamos aí nessas atividades que a tia Michelle preparou para vocês. Vamos para a primeira? Meus amores, antes de começarmos as atividades, vamos ouvir a história de como surgiram as sílabas. Há muito, muito tempo, no mundo onde as palavras eram apenas um sussurro no vento, vivia um sábio mago chamado Silabion. Silabion era conhecido por sua habilidade única de transformar pensamentos em sons mágicos. Certa vez, Silabion decidiu criar uma maneira especial de organizar esses sons para que todos pudessem entender e se comunicar melhor. Ele convocou sua ajudante Sílaba, uma criatura pequenina e travessa, que adorava brincar com as palavras. Silabion explicou a Sílaba sua ideia de dividir as palavras em partes menores, chamadas sílabas, para torná-las mais fáceis de pronunciar e entender. Sílaba, animada com a ideia, começou a brincar com as palavras, cortando-as e juntando-as como peças de um quebra-cabeça mágico. À medida que Sílaba brincava, as palavras ganhavam vida, transformando-se em sons harmoniosos que dançavam no ar. As sílabas tornaram-se a base da linguagem, permitindo que as pessoas se expressassem de maneira clara e divertida. E assim, graças à magia de Silabion e à criatividade de Sílaba, as sílabas surgiram, trazendo alegria e diversão à comunicação de todos os cantos do mundo. E desde então, as palavras nunca mais foram as mesmas, pois dançam ao ritmo mágico das sílabas. Estou aqui com a minha pasta mágica. Sabe por que ela é mágica? Porque ela tem um monte de atividade, ó, perfeito para você. Primeira atividade que tem aí é vamos formar palavras. Essa atividade está aparecendo aqui, tá bom? Pinte a sílaba que forma o nome da imagem e copie no espaço retangular. O que você vai fazer? Essa primeira aí é uma bala. Então você vai achar aí onde está escrito a sílaba ba
e a sílaba lá. Você vai pintar a sílaba e escrever embaixo. Bala. Quem conseguir escrever cursivo, já pode escrever cursivo. Quem não conseguir, escreve do jeitinho que você sabe, tá bom? Aí nós temos aí agora uma bola. Então você vai procurar onde está escrito, onde tem a sílaba bo e onde tem a sílaba lá. Bola, tá bom? Temos também a palavra sapo. Então você vai pintar a sílaba sa e a sílaba po. Sapo. Aí você vai escrever embaixo, tá bom? Temos embaixo a palavra faca. Então você vai pintar faca. Tá difícil? Tá não, né? Você é muito esperto, tenho certeza. E outra é bolo. A próxima, foca. Depois, casa. Depois, dado. E depois, por último, dedo. Foi difícil a atividade? Foi nada, né? Então vamos para a próxima atividade. Mariazinha era uma menina cheia de energia e imaginação. Seu cabelo cacheado parecia ter vida própria, dançando ao ritmo de sua alegria contagiante. Ela tinha um sorriso capaz de iluminar qualquer dia nublado. De acordo com o texto sobre Mariazinha, retire o que se pede. 2 palavras com uma sílaba. Então você vai olhar aí 2 palavras que você abriu a boca uma vez só e você vai escrever aqui, tá bom? Por exemplo, seu. Seu você não separa, então você pode colocar aqui, tá? Sua também você não separa. De você também não separa, você pode colocar aqui. Aí você escolhe e escreve aqui embaixo, tá bom? 2 palavras com 2 sílabas, aí você vai ver qual palavrinha você bateu palma 2 vezes e você vai escrever ali no retângulo. Depois 2 palavras que tenham 3 sílabas e depois 2 palavras com 4 sílabas, tá bom? Lá embaixo está escrito assim, ó, separa as palavras abaixo em sílabas. Primeira palavra, sorveteria, sorveteria. E olha só quantas vezes eu bati a palma, quantas vezes eu abri a boca para falar, tá bom? Chocolate. 3. Morango. Mosquito. Fechadura. Então, essas palavrinhas você vai separá-las em sílabas e vai escrever aqui do lado, tá bom? Ai, gente, agora você vai fazer minha atividade preferida. Sabe qual é a minha atividade aí? Boca lápis. Sabe por quê? Porque aí tá pedindo pra você colocar um númerozinho de quantas vezes você abre a boca pra falar essa palavra, quantas letras tem a palavra e depois você vai escrever a palavra aqui do lado. Então, por exemplo, água. Quantas vezes você abriu a boca pra falar água? 2 vezes. Conta pra ti aí quantas letrinhas tem a palavra água. A, G, U, A. 4 letras. E do lado você vai escrever a palavra água, tá bom? E você vai fazer isso com todas essas palavras que tem aí. Tenho certeza que você vai fazer, ó, pé nas costas, tá bom? A atividade boca lápis são 2. Então você vai fazer a mesma coisa que você fez na primeira atividade, você vai fazer na segunda atividade. Você vai ver quantas vezes você vai abrir a boquinha para falar abacate, quantas letrinhas tem a palavra e você vai escrever aqui do lado, tá bom? A outra atividade é essa que eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? E agora você vai observar as imagens, escrever o seu nome e em seguida separá-las em sílabas, tá? Nuvem, lápis, sol, flores, morango, mala, menina, borboleta e estrela, tá bom? Você vai olhar a imagem, vai escrever o nome e vai separar em sílabas. Tenho certeza que você vai fazer, ó, rapidinho, tá bom? Essa outra atividade tá assim, ó, com as sílabas destacadas, construa palavras. Então, você tem do número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você tem até o número 10 e você vai escolher várias palavrinhas que vão surgir com essas sílabas. Se precisar repetir a sílaba, pode repetir, não tem problema não, tá? Eu vou procurar uma aqui rapidinho. Por exemplo, na número 1, eu posso escrever, sabe o quê? Palhaço. Vê se você achou essa palavra aí. Eu achei, ó, palhaço. Aí eu vou escrever no número 1. Você pode escrever outras palavras
que você achar nos outros números. Tá bom? Combinado? Bom, meus amores, essa nossa aula de sílabas termina por aqui. Já temos outra aula também, que é a continuação dessa aqui, que a gente vai falar sobre as sílabas complexas. Aquelas sílabas um pouquinho mais difíceis de se entender, tá bom? Espero que você tenha gostado e eu te espero na próxima aula. Tchau!